Mensagem de Natal Suprema. 1962. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Mensagem de Natal Suprema. De 1962 a 1963. Primeiro ano de Aquário. Samael Aunveor. Kalki Avatara da nova era de Aquário. Amados. Chegamos à nova era e hoje celebramos com alegria o Natal do coração. Já se passaram 1962 anos desde que celebramos o nascimento místico de Cristo em sua forma cristã. É urgente compreender plenamente o caminho da autorrealização íntima. Somente com a autorrealização alcançamos a cristificação. Nesta mensagem vamos examinar cuidadosa e sinteticamente cada um dos fatores básicos da autorrealização íntima. Evolução e involução. A teoria da evolução tornou-se um dogma intransigível. Não negamos a lei da evolução. Não aceitamos a evolução como um dogma. Certamente a evolução e sua irmã gêmea, a involução, são duas leis mecânicas que se processam simultaneamente em toda a criação. Essas duas leis existem e toda a mecânica da natureza se baseia nelas. Negar essas duas leis seria o cúmulo do absurdo. Porém, o que é ruim, o que é errado, é atribuir a essas duas leis fatores que elas não têm. É falso de toda falsidade acreditar que através da evolução alcançaremos a autorrealização íntima. Os fatos é que falam, fatos são fatos, e diante dos fatos temos que nos render. Temos evoluído como sexos separados por mais de 18 milhões de anos, e ainda hoje, em vez de sermos melhores, nos tornamos terrivelmente perversos. Todas as teorias são supérfluas diante da crua realidade de nossa tremenda perversidade. Podemos argumentar, podemos explicar, podemos afirmar que existem ciclos de luz e escuridão, que a evolução se faz em espiral. Somos muito livres para dizer o que queremos e para defender nossas teorias, mas e se não pudermos negar, mesmo quando nos machuca? É a terrível realidade de nossa perversidade. O corpo do crime devidamente verificado fala pelo acusado. Bombas de hidrogênio, bombas atômicas, guerras, prostituição, egoísmo, ódio, perversão dos bons costumes, etc. falam por nós. Que mais provas queremos contra os fanáticos do dogma evolucionário? As leis de evolução e involução são o eixo da natureza, mas não são o caminho da autorrealização. Muitas espécies são o resultado da evolução e muitas outras espécies são o resultado da involução. Isso é tudo. A revolução da consciência. Se realmente queremos o Natal do coração, urge uma tremenda revolução da consciência. Somente através da revolução podemos alcançar a plena realização. A revolução da consciência tem três fatores básicos que são os seguintes: primeiro a morrer, segundo a nascer, terceiro a sacrificar pela humanidade. A ordem dos três fatores não altera o produto. Em resumo, essas são as três linhas paralelas do autodesenvolvimento íntimo. Estas são as três linhas perfeitamente definidas da revolução da consciência. Temos que trabalhar com esses três fatores básicos se realmente queremos sinceramente uma autorrealização completa. Agora vamos estudar cada um desses três fatores separadamente para saber o que deve morrer em nós, o que deve nascer e por que devemos nos sacrificar pelos outros. Morte mística. Muito é o que temos sofrido com os irmãos do movimento gnóstico. Muitos juraram fidelidade à hora dos Lumisiales. Muitos prometeram solenemente trabalhar na grande obra do Pai até sua total autorrealização. Muitos já choraram, jurando não se retirar do movimento gnóstico, jamais em suas vidas. No entanto, e é doloroso dizer, tudo foi em vão, quase todos fugiram, tornaram-se inimigos, blasfemaram, fornicaram, adulteraram e enveredaram pelo caminho negro. Na verdade, essas terríveis contradições do ser humano têm um fundamento fatal, uma base trágica. Tal fundamento é a pluralidade do ser. É urgente saber que o eu é um grupo de elementais, uma legião de demônios que se reproduzem no submundo animal do homem.
Cada elementar é um pequeno eu que goza de certa autoindependência. Esses eus, esses elementais diabólicos, brigam entre si. Preciso ler o jornal, diz o intelectual I. Vou dar uma volta de bicicleta, contradiz o motor I. Estou com fome, declara o digestivo I. Estou com frio, diz o metabólico I, e eles vão a me impeçam, exclama o eu apaixonado em defesa de qualquer um desses eus. Depois vem os 7 pecados capitais. Cada um deles é personificado por um eu elementar. Raiva, ganância, luxúria, orgulho, inveja, preguiça, gula. Estes são os 7 eus diabólicos que vivem dentro de nós. Em seguida, segue a legião de falhas secundárias. Total o I é a legião de elementares diabólicos. Esses elementares, já foram estudados por Franz Arman, vivem no submundo animal do homem, comem, dormem, reproduzem-se e vivem à custa dos nossos princípios vitais. Quando chega a morte, algo continua, esse algo é a essência, o fantasma dos mortos. Assim como o cérebro está dentro do crânio, assim como os brônquios, o coração, etc. estão dentro da caixa torácica, assim também dentro do fantasma dos mortos está o eu pluralizado. Cada um dos elementares que em seu conjunto constituem o eu, projeta-se nos diferentes níveis da mente. E viaja almejando a satisfação de seus desejos. O eu reencarna para satisfazer os desejos. O eu nunca pode ser aperfeiçoado, porque o diabo é um diabo e sempre será um diabo. O homem é a cidade de 9 portões. Dentro daquela cidade moram muitos cidadãos que nem se conhecem, cada um desses cidadãos, cada um desses pequenos eus, tem seus projetos e sua própria mente. Esses são os mercadores que Jesus teve que expulsar de seu templo com vai chicotear. Esses mercadores devem ser mortos. Agora vamos explicar por que tantas contradições internas dentro do indivíduo. Enquanto existirem os eus elementares, não pode haver paz. Os eus são a causa causorum de todas as contradições internas. O eu que hoje jura fidelidade à gnose, amanhã é deslocado por outro eu que odeia a gnose. O eu que hoje jura amor eterno a uma mulher, é substituído amanhã por outro que a odeia. No geral, o homem é um ser irresponsável, ainda não possui um centro de consciência permanente. O homem é um ser inacabado. O homem ainda não é homem, é apenas um animal intelectual. É um erro muito grave chamar a legião do eu de alma. Realmente, o homem tem dentro de sua essência o material psíquico, o material para a alma, mas ainda não tem alma. Os evangelhos dizem: de que te adianta ganhar o mundo se vais perder a tua alma? Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para usufruir dos atributos que correspondem a uma alma verdadeira. É impossível fabricar uma alma se não passarmos pela morte mística. Somente morrendo o eu podemos estabelecer um centro de consciência permanente dentro de nossa essência interior. Esse centro é o que se chama alma. Somente um homem com alma pode ter verdadeira continuidade de propósitos. Somente em um homem com alma não existem contradições internas. Somente onde não há contradições internas há verdadeira paz interior. O eu gasta desajeitadamente o material psíquico em explosões atômicas de raiva, ganância, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. É lógico que, enquanto o material psíquico não se acumula, a alma não pode ser fabricada. Para fazer algo você precisa da matéria-prima, sem a matéria-prima nada se faz, porque nada sai do nada. Quando o eu começa a morrer, a matéria-prima começa a ser acumulada. Quando a matéria-prima começa a se acumular, começa o estabelecimento de um centro de consciência permanente. Quando o eu morreu absolutamente, o centro de consciência permanente foi totalmente estabelecido. O eu é o gastador, então acumula-se o capital da matéria psíquica, estabelecendo-se assim o centro permanente da consciência. Esse centro maravilhoso é a alma. Somente aquele que estabeleceu dentro de si o centro permanente de consciência pode ser fiel à gnose, só pode ter continuidade de propósito. Quem não possui dito centro pode estar hoje com a gnose e amanhã contra ela, hoje com uma escola, amanhã com outra. Esse tipo de pessoa não tem existência real.
Quem não possui dito centro pode estar hoje com a gnose e amanhã contra ela, hoje com uma escola, amanhã com outra. Esse tipo de pessoa não tem existência real. Quem não possui dito centro pode estar hoje com a gnose e amanhã contra ela, hoje com uma escola, amanhã com outra. Esse tipo de pessoa não tem existência real. A morte mística é uma tarefa árdua e difícil. O eu se dissolve a partir de uma compreensão rigorosa. Viver com os outros, lidar com as pessoas é o espelho onde podemos nos ver plenamente. Ao lidar com as pessoas, nossos defeitos ocultos saltam à tona, vêm à tona e, se estivermos vigilantes, os veremos. Cada defeito deve primeiro ser analisado intelectualmente e depois estudado com a meditação. Muitos indivíduos que atingiram a castidade perfeita e a santidade absoluta no mundo físico, revelaram-se grandes fornicadores e pecadores terríveis quando foram postos à prova nos mundos superiores. Acabaram com seus defeitos no mundo físico, mas em outros níveis da mente continuaram sendo grandes pecadores. Somente com a análise intelectual e a meditação muito profunda podemos compreender plenamente nossos defeitos em todos os níveis da mente. Quando um defeito é totalmente compreendido em todos os níveis da mente, seu elemento correspondente se desintegra, ou seja, um pequeno eu morre. Cada vez que um elementar fatal, um eu, morre, algo novo nasce em seu lugar, uma virtude, um poder da alma, uma verdade, etc. Quando um defeito é totalmente compreendido em todos os níveis da mente, seu elemento correspondente se desintegra, ou seja, um pequeno eu morre. Cada vez que um elementar fatal, um eu, morre, algo novo nasce em seu lugar, uma virtude, um poder da alma, uma verdade, etc. Quando um defeito é totalmente compreendido em todos os níveis da mente, seu elemento correspondente se desintegra, ou seja, um pequeno eu morre. Cada vez que um elementar fatal, um eu, morre, algo novo nasce em seu lugar, uma virtude, um poder da alma, uma verdade, etc. É urgente morrer de momento a momento. Com a morte do eu, nasce a alma. Precisamos da morte total do eu pluralizado. Fabricação do espírito. É necessário dividir um certo tipo de átomos seminais de altíssima voltagem para liberar internamente uma substância eletrônica solar conhecida na Índia com o nome sagrado de Devi Kundalini. A referida substância eletrônica sobe pelo canal medular, ao longo da coluna vertebral. A referida substância ígnea transforma a matéria molecular da alma em matéria espiritual solar eletrônica. A matéria eletrônica é o fogo do Espírito Santo. A alma se fortifica e se fortalece com o fogo do Espírito Santo. A alma morre pouco a pouco quando renuncia ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro Logos. O Espírito Santo é a energia sexual. Precisamos fabricar espírito e isso só é possível trabalhando com o fogo sexual do Espírito Santo. Precisamos converter a alma em espírito, precisamos trabalhar com a substância eletrônica solar para realizar este trabalho, precisamos alcançar a união com o Espírito Santo para que o Espírito Divino nasça dentro de nós. O trabalho com os átomos seminais é o magistério do fogo. Na Índia, o terceiro Logos é Shiva. Os símbolos de Shiva são o lingam negro embutido no Yoni. A esposa de Shiva é a deusa Parvati da beleza, amor e felicidade. O duplo aspecto de Shiva como criador e destruidor ao mesmo tempo indica claramente que amor e morte estão intimamente ligados. O duplo aspecto de sua esposa como Parvati, deusa do amor, e como Kali, deusa do mal. O infortúnio, a doença e a morte nos falam claramente sobre o duplo aspecto da Kundalini. Quando sobe pelo canal medular é Parvati, quando desce para os infernos atômicos do homem então Kali em seu aspecto negativo. Falando em linguagem cristã, diríamos que quando acende a serpente ígnea de nossos mágicos poderes é a Mãe Divina, e quando desce para os infernos atômicos, é Maria Santíssima. A rainha do mal, a serpente tentadora do Éden. A grande roda da lei gira 3 vezes para cada religião confessional. Cada uma das 3 voltas da roda tem seu veículo de expressão. Existem 3 veículos, o pequeno veículo, o grande veículo e o veículo tântrico.
O pequeno veículo é esotérico ou público. O grande veículo é dividido em dois círculos, o secreto e o público. O terceiro veículo é absolutamente tântrico. O tantrismo cumpre aquela máxima do Cristo que diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando a roda da lei gira pela terceira vez, o objetivo religioso é cumprido e então o resultado aparece. Tudo que se faz produz um resultado. Toda religião confessional fundada produz seu resultado matemático quando a roda da lei gira pela terceira vez. Neste momento, a roda da lei começa sua terceira volta no próprio coração do cristianismo. O pequeno veículo cristão é formado pelas diferentes igrejas cristãs. O grande veículo cristão é constituído pelo cristianismo do tipo Rosacruz, teosofista, espírita, etc. O terceiro veículo é representado pelo movimento gnóstico cristão universal. Entre os budistas, o pequeno veículo é o Hinayana. O grande veículo é Mahayana e o veículo tântrico é Vajrayana. O pequeno veículo budista prevalece no Ceilão, Birmânia, Sião e Indochina. O grande veículo foi imposto na China, Coreia e Japão. O veículo tântrico foi imposto nas misteriosas regiões do Tibete e da Mongólia Exterior. Existem 3 tipos de tantrismo: branco, preto e cinza. Tantrismo branco. No tantrismo branco há uma conexão do Lingam Yonis sem ejaculação do Inseminis. Na verdade, a prática sexual religiosa é o Maituna. O Tantrikata Yoga combina de forma inteligente toda a sua técnica de mudras, bandas, pratyahara, kumbhaka com o seu Maituna. A imobilidade do pensamento, respiração vital e sêmen e a não ejaculação do inseminis, a entidade do sêmen, durante o Maituna constituem o fundamento do tantrismo branco tibetano. Esta é realmente a essência do yoga. Quem não conhece a essência do yoga ainda não entrou no caminho do fio da navalha. Tantrismo negro. No tantrismo negro há ejaculação do inseminis durante o Maituna. O mago negro então coleta a entidade do sêmen com um instrumento especial, extrai-o da vagina da mulher, e assim este sêmen carregado de átomos masculinos e femininos é injetado uretralmente e absorvido mentalmente com a finalidade de despertar Kundalini. Tantrismo cinzento. O tantrismo cinzento é incoerente, vago, confuso. Às vezes eles ejaculam o licor seminal e às vezes não. Este tipo de tantrismo leva inevitavelmente ao tantrismo negro. Igreja Amarela. Tsongkhapa, o grande reformador tibetano, fundou a Igreja Amarela no Tibete e lutou terrivelmente contra a Igreja Vermelha. O fundamento da Igreja Amarela é o Maituna sem ejaculação do inseminis. A fundação da Igreja Vermelha é Maituna com a ejaculação do inseminis. A Igreja Amarela trabalha com o tantrismo branco, a Igreja Vermelha trabalha com o tantrismo negro. Os magos de boné amarelo são brancos. Os Red Cap Wizards são Black Wizards. As 2 cobras. Com o tantrismo branco, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes sobe vitoriosa pelo canal medular. Com o tantrismo negro, a serpente ígnea desce até os infernos atômicos do homem e se torna a cauda de Satã. Existem 2 cobras, uma é a serpente tentadora do Éden, outra é a serpente de cobre que curou os israelitas no deserto. Quando a serpente sobe, é a serpente que se enrolou na vara de Esculápio, o deus da medicina. Quando a serpente desce, é Píton, a serpente que rastejava no lodo da terra e que Apolo, irritado, feriu com seus dardos. Quando a serpente ascende, fortifica a alma, fortalece-a e enche-a de todos os poderes do Espírito Santo. Quando a serpente desce, ela mata a alma e fortalece e fortifica e enche Satã com poderes das trevas. Assim o homem se torna uma besta terrível e horrível que é lançada no abismo. Atualmente existem muitos magos negros em nosso mundo ocidental que ensinam o tantrismo negro. Esses magos se disfarçam em pele de cordeiro e misturam o veneno de seus ensinamentos com doses de substâncias místicas. Porém, é fácil descobri-los quando entendemos que todo aquele que ensina a ejaculação do inseminis é um mago negro. Caridade universal. É urgente passar pela morte mística. É preciso fabricar alma e espírito. É essencial nos sacrificarmos pela humanidade,
que é a caridade universal. Todo aquele que segue este tríplice caminho inevitavelmente alcança a autorrealização íntima. É urgente levar este ensinamento a todos os seres humanos. É necessário sacrificar-nos por todos os nossos semelhantes. Essa é a caridade propriamente compreendida. Você tem que morrer, você tem que nascer. Devemos dar nossas vidas por nossos semelhantes. O Buda interior. Quem já possui alma e espírito pode encarnar seu Buda interno. Se o homem encarnasse seu Buda íntimo sem ter feito alma e espírito, arderia, não resistiria à tremenda voltagem da energia búdica e morreria. Essa é a lei. Porque a quem tem será dado e terá mais, e ao quem ainda não tem o que não tem lhe será tirado. E o servo inútil, isto é, aquele que não é capaz de fabricar alma ou espírito, lance-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus cap 25 vs 29-30. O Cristo interno se mor. Todo aquele que encarna o Buda é um Buda. Todo Buda que renuncia à felicidade do Nirvana por amor à humanidade pode alcançar a iniciação venusta. Os que conseguem chegar a esta iniciação encarnam o Cristo interno. Esse é o Natal do coração. Inutilmente Cristo teria nascido em Belém. Se não nascesse também em nossos corações. Precisamos celebrar o Natal do coração e isso só é possível encarnando o nosso resplandecente dragão de sabedoria, o Cristo íntimo. Ele sempre encarna em seus Budas de perfeição para salvar o mundo. Ele sempre vem à manjedoura do mundo para lutar pela redenção de todos os seres humanos. Ele não é um indivíduo humano ou divino. Ele é o Verbo, o exército da voz, a grande palavra, a unidade múltipla perfeita. É urgente que o Verbo se faça carne em nós e isso só é possível pela encarnação do Cristo íntimo. Entre os egípcios o Cristo é Osíris e todos aqueles que o encarnaram foram considerados osirificados. Hermes era um osirificado. Entre os gregos, Cristo é Zeus. No culto zoroastriano, Cristo é Ahura Mazda. Entre os tibetanos Cristo é Yama-Rasa. No México azteca, Cristo é Quetzalcoatl, etc. Em todas as teogonias religiosas, Cristo nasce numa humilde manjedoura. Em todas as teogonias, Cristo é sempre filho de uma virgem e fruto de uma imaculada conceição do Espírito Santo. Verdadeiramente Cristo é o filho de uma mãe divina, virgem e sempre virgem no parto, antes do parto e depois do parto. A mãe divina segura o menino em seus braços. Ela é a Kundalini, a serpente ígnea de nossos poderes mágicos. Cristo sem a serpente nada pode fazer. A serpente de fogo é a Virgem Mãe. Pablo de Tarso aconselha a formar o Cristo em nós. Isso só é possível quando alcançamos o pleno desenvolvimento do Kundalini. Cristo não poderia encarnar em nós enquanto não tivéssemos alcançado o pleno e total desenvolvimento do Kundalini. Os Tantras. Os Tantras constituem o Tantrismo em sua forma integral. Os Tantras podem ser usados para o bem ou para o mal, para magia branca ou negra. Qualquer sistema de autoeducação íntima sem os Tantras é de natureza puramente esotérica. Público. Os Tantras contêm a liturgia, os mantras, o Maituna, arcano AZF, e outros exercícios esotéricos. Os magos brancos usam os Tantras para o bem. Os magos negros usam os Tantras para o mal. Os meus irmãos. Neste Natal de 1962, quero que compreendam o caminho da cristificação. Este é o caminho da regeneração. Ensinei-lhe o tantrismo ocidental. Eu documentei este tantrismo para você com informações sintéticas do tantrismo oriental. Lembre-se bem que a regeneração sexual é impossível sem a morte do self. A serpente sobe de acordo com os méritos do coração, à medida que o eu morre, a serpente sobe se trabalharmos no magistério do fogo. A magia sexual e a morte de si mesmo são como um par de gêmeos que andam de mãos dadas. Esta doutrina é ensinada na Escola de Segredos da China, no budismo tântrico do Tibete. No budismo zen do Japão, etc. Entenda isso, irmãos. Entenda bem, não desconecte esses dois aspectos da autorreação e complete-os com a caridade universal.
Síntese desta mensagem. É urgente seguir o caminho de Pedro trabalhando com a pedra filosofal, sexo. É preciso chegar ao caminho de Juan a Verbo. No caminho de Pedro trabalhamos muito intensamente na forja ardente de Vulcano. No caminho de João, o Verbo deve realizar-se em nós através de sucessivas iniciações cósmicas. O caminho de Pedro e o caminho de João são separados por um abismo. Alguém deve cair no abismo para que comece em nós o drama da iniciação cósmica. Quem cai é Judas, o eu, o mim mesmo, o ego reencarnante que vende o Cristo por 30 moedas de prata. É preciso que Judas, o eu mesmo, morra. Essa é a lei. É imprescindível que o discípulo gnóstico construa uma ponte entre o caminho de Pedro e o caminho de João. A referida ponte é a morte. Já falamos claramente, já dissemos que sem a morte do Judas, a regeneração é impossível. Pedro morreu como o Senhor Jesus, mas crucificado de cabeça para baixo. Pedro com sua morte nos mostra o caminho da pedra, o trabalho com a pedra filosofal, sexo. Jesus chama Pedro Cefas, que declarado significa pedra. João calmamente descansou sua cabeça no coração de Jesus. A palavra alimenta-se do amor. A palavra, João, permanece até que ele, ó Cristo, volte. Isso foi possível por causa do que Judas fez logo. Todo aquele que desperta a consciência deve construir a ponte entre o caminho de Pedro e o caminho de João. Precisamos receber o beijo da Divina Mãe Kundalini. Aquele beijo é vida e morte. É a morte solene que conduz à ressurreição divina do fogo. Ouça, gnóstico, você é o Adão do barro. Costure seu barro e sua água no fogo sagrado para que quando a água se evapore e o pó de seu barro volte a pó, sua ânfora de salvação permaneça, viva no amor de nosso Deus oculto. Os meus irmãos. Desejo-lhe feliz Páscoa. Que a estrela de Belém brilhe em seu caminho. Paz inverencial. Samael A1 Veor. México, 24 de dezembro de 1962, primeiro ano de Aquário. Gnose. Você deve compreender, meu irmão, a personalidade dentro da impessoalidade. Agora você deve entender que a ilusão da separação é uma só, heresia, e que a personalidade egoísta de quem só quer ser ele mesmo e nada mais é a pior das heresias. Quando eu, mesmo Veor, afirmo que devemos ter um eu forte e poderoso, e uma personalidade robusta e poderosa, não me refiro à personalidade egoísta, nem ao eu animal. Refiro-me apenas ao eu divino e à nossa gigantesca personalidade formada por todos os seres do infinito. XXXX. Reconhecemos a individualidade dentro da unidade da vida e embora saibamos que a gota afunda no oceano, também sabemos que o oceano afunda na gota. XXXX. Deve-se escutar apenas o íntimo, que reside no coração, você deve aprender a ouvir a voz do silêncio. XXXX. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: comerás de toda árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Gênesis cap 2 vers 16 e 17, o fruto proibido nos conscientizou do conhecimento do bem e mal. Saímos do Éden, mas adquirimos auto-independência. O homem afundou nos infernos atômicos da natureza quando saiu do Éden. Felizmente, um Salvador foi enviado a nós. Cristo. Temos que entrar no Éden pela mesma porta pela qual saímos. Jeová nos deu seus mandamentos. Lúcifer nos deu auto-independência individual, e Cristo nos redime do pecado. O Divino Mestre abriu o caminho da iniciação a todos os seres humanos. E a língua é um fogo, um mundo de maldade, assim a língua é colocada entre nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama a roda da criação e é inflamada pelo inferno. Aqueles que buscam a elevação de si mesmos devem governar sua língua. Quem diz, sou um grande mestre, sou um grande iniciado, possuo grandes poderes, eu sou a reencarnação de fulano, ou do herói fulano, mesmo quando ele realmente é, ele deve saber que seu Satanás é um príncipe deste mundo, que se gloria em todas essas coisas.
Ninguém realmente tem do que se orgulhar ou vangloriar-se, porque, como homens, aqui embaixo somos miseráveis pecadores, barro, pó da terra, e lá em cima nos céus, somos apenas um átomo superdivino do espaço abstrato e absoluto. Quando um homem é fornicador, sua língua fala mal, calúnia, fofoca, calúnia, que eles nasceram da língua pecaminosa. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém tem o direito de condenar ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. As palavras do aluno devem ser preenchidas com amor infinito, doçura infinita, harmonia infinita e paz infinita. Mesmo nós,